Fala galera, estamos juntos de novo e a gente vai nesse vídeo agora dar uma sequência às nossas dicas sobre taxas. No primeiro vídeo eu lembrei a vocês que a taxa é um instrumento que existe para corrigir a imperfeição no uso do dinheiro que foi arrecadado com impostos, aquele uso singularizado do capital coletivo, a taxa ligada à ideia da justiça retributiva. Galera, perguntas de prova. Quantas modalidades de taxas nós adotamos? 2. Taxas de polícia e taxas de serviços. Podem indagar vocês qual é o fato que gera a obrigação de alguém pagar uma taxa? Qual é o fato gerador do dever de pagar a taxa? O fato que gera a relação jurídica obrigacional tributária entre o Estado e o sujeito passivo? Gente, primeiro detalhe é que nas taxas, ao contrário do que ocorre nos impostos, quem pratica o fato típico é o Estado, é a administração pública. O fato que concretiza, que materializa a hipótese de incidência para que incida a norma do tributo taxa, quem pratica esse fato, quem realiza a conduta é a administração pública. O fato que gera a obrigação de pagar a taxa de polícia é o exercício pela administração do poder de polícia. O exercício regular do poder de polícia é o fato gerador da obrigação de pagar uma taxa de polícia. E a taxa de serviço? O fato que gera o direito de o Estado cobrar a taxa de serviço é a administração pública colocar à disposição daquele grupo de pessoas o serviço público específico e divisível. O serviço público específico e divisível. O fato gerador do dever de pagar uma taxa de serviço é a conduta da administração de colocar esse serviço à sua disposição. A administração efetivamente prestar esse serviço. Ora, é evidente que quando a administração concretiza o oferecimento do serviço, é irrelevante se você vai usar o serviço efetivamente ou vai se contentar em ser aquele a quem o serviço foi oferecido. Você teve o potencial do uso, mas você não quis usar. É irrelevante se você é um usuário efetivo ou um usuário potencial. Tanto no uso efetivo do serviço, você se valeu do serviço, você usou de fato, como no uso potencial, você não usou, mas o serviço foi colocado à sua disposição. Ocorreu a colocação do serviço à sua disposição? Esse serviço foi prestado pela administração, ainda que você não use efetivamente, que você seja um mero usuário potencial. Cabe o ato de taxação. Veja, no exemplo, taxa de coleta de lixo domiciliar. Basta que o município coloque o caminhão do lixo na sua rua, oferecendo a coleta do lixo. O caminhão passou na sua rua e fez assim, ó, pem, pem, tem lixo aí? Isso já gera a sua obrigação de pagar a taxa. Ainda que você não bote o saquinho de lixo na rua. Você não paga a taxa porque você usa efetivamente o serviço. Você paga para retribuir à administração o que ela gasta para lhe oferecer o uso do serviço. Você está pagando para retribuir o custo da disponibilização do serviço. Então, seja você um usuário efetivo ou um usuário potencial, você vai pagar do mesmo jeito, porque o serviço lhe foi oferecido. Então, o seu uso efetivo ou uso potencial é irrelevante. Isso é uma mera consequência de o serviço ter sido prestado pela administração, ter sido, de fato, colocado à sua disposição. Então, fato gerador da taxa é uma conduta da administração pública, diferente dos impostos. Imposto de renda, qual é o fato gerador? Você oferir renda. ISS, você prestar serviço. ICM, do ICMS, você como agente, empresário, contribuinte habitual do ICM, você como fornecedor, você realizar a operação de circulação econômica da mercadoria. No imposto, quem pratica o fato gerador é o próprio sujeito passivo. É o normal, inclusive. Nas taxas, não. Nas taxas, quem pratica o fato gerador é a administração. O fato gerador é uma conduta da administração. Ora, a prestação do serviço público específico e divisível. O serviço público tem que ser essas duas características, ser específico, ser identificável, visível, destacável. Você sabe qual é o serviço. Exemplo, não poderia se querer cobrar uma taxa por serviços gerais. Especifique qual é o serviço. Tratamento de esgoto, coleta de lixo domiciliar, especifique o serviço. E divisível. Divisível. Não é para todo mundo do povo. É para um grupo de pessoas do povo e você consegue ver cada uma individualmente. Cada uma detectada individualmente, vai poder usar individualmente. Você sabe quem é quem e não é para todo mundo ao mesmo tempo. Tem uma divisibilidade da sociedade. O serviço é para alguns e não para todos. Diferente de serviços como segurança pública e iluminação pública, que são serviços indivisíveis. O serviço é oferecido a toda a população indistintamente, não é para uns e não para outros.
Então, qual é o fato gerador da taxa de polícia? O exercício do poder de polícia ou a colocação de um serviço público específico e divisível à disposição. Esse serviço ser colocado à disposição, ser efetivamente prestado. De quem é a competência para cobrar uma taxa? A competência comum dos 4 entes federativos. Competência comum dos 4 entes federativos. Tanto União, como Estados-membros, como Distrito Federal, como municípios, se cai na prova, marca sem medo. Os 4 entes podem cobrar taxas. É evidente que, quanto ao poder de polícia, qualquer dos 4 exerce, os 4 podem cobrar taxas de polícia sempre que estiverem exercendo o poder de polícia. Faz-se a lei, princípio da legalidade, se institui a taxa e você passa a cobrar a taxa daquelas pessoas que deram causa ao poder de polícia e que você, de fato, fiscalizou. Ora, e na taxa de serviço? Todos os 4 entes prestam, gente, serviços públicos específicos e divisíveis. Os 4 podem cobrar. É lógico que por uma interferência do aprendizado que a gente traz das aulas de direito administrativo, sabemos que cada serviço público, ele ora se insere numa competência comum dos 4 entes, ora por ser um serviço de interesse meramente local, quem executa é o município, ora por ser um serviço que foi avocado para a competência federal, só quem presta é a União. Então, há sim uma interferência que vem das regras constitucionais de partilha da titularização, do dever de prestar serviços públicos. De novo, as regras constitucionais que organizam as competências administrativas, que partilham a titularidade que cada ente tem sobre os seus serviços, o dever de prestar serviços. É claro que isso interfere no direito tributário. Se é o município quem tem o dever de prestar coleta de lixo domiciliar, quem vai cobrar taxa de coleta de lixo domiciliar é o município. Se a União incumbe fiscalizar e proteger o meio ambiente, é a União que vai cobrar a taxa de controle e fiscalização ambiental, a TCFA. Portanto, as taxas, tanto de polícia como de serviços, são tributos de competência comum. Os 4 entes instituem. Mas nas taxas de serviço, você vai sempre se lembrar que cada ente vai cobrar uma taxa de serviço relativamente ao serviço público específico e divisível que ele tem o dever de prestar, de acordo com as regras constitucionais de partilha das competências administrativas. Bom, galera, qual é a lei que institui as taxas? A lei que institui as taxas é a lei ordinária, lei comum. Eu não tenho na Constituição nenhuma exigência, nenhuma ressalva para que se use a lei complementar para instituir taxa. Então, não é necessário aprovar o projeto de lei com quórum de maioria absoluta. Lei ordinária institui as taxas, basta uma lei ordinária. Havendo relevância e urgência comprovada, pode haver uso de medida provisória? Pode. Não há nenhuma proibição de se usar medida provisória em matéria tributária. Recorde-se que só não cabe medida provisória nos tributos de lei complementar. E não porque se fala de tributos, e sim porque se fala de lei complementar. É incompatível medida provisória com lei complementar, mas não é incompatível medida provisória com tributo. Nesse viés, havendo relevância e urgência, nenhum óbice a que possa a administração instituir, por medida provisória, advinda do alto escalão do Poder Executivo, uma taxa. Então, taxa se cria por lei ordinária e, eventualmente, pode vir por via de medida provisória. Qual o tipo de lançamento? Galera, em regra, a taxa é um daqueles raros tributos que ficam na regra do lançamento de ofício. Excepcionalmente, isso aí já é uma coisa bem moderna, você em regra não vai encontrar o que eu vou dizer nos livros. Isso aqui é uma evolução da jurisprudência, análise de caso concreto. Excepcionalmente, a taxa pode ser lançada por homologação. 99% das taxas se lançam de ofício. Entretanto, em casos excepcionais, a administração pode, através de lei, o poder legislativo faz a lei, determinar que o fiscalizado, por exemplo, numa taxa de polícia, que o sujeito passivo tem até o determinado dia para pagar aquela taxa num valor pré-estipulado na própria lei. E ele vai ter que fazer o pagamento antecipado e a administração depois, né, confere isso, lançamento por homologação. A evolução, gente, da relação administração pública com o direito tributário é uma evolução dinâmica, mutante. O direito tributário tem que se adequar às carências da administração pública, que passa por transtornos, por complexidade face à mutação social. Hoje, um dos grandes desafios da administração é conseguir arrecadar o tributo com rapidez. As despesas são inchadas, existe a falência da administração, o desvio de dinheiro, então a administração tem que arrecadar. E a gente sabe que o lançamento por homologação, se por um lado ele é ruim, porque ele faz com que o administrado, que é leigo, tenha que interpretar a lei e pagar, por outro lado ele faz o dinheiro entrar rápido. Eu não torno a arrecadação dependente de um lançamento de ofício. Então hoje o que a gente começa a visualizar são as leis determinando que certos tributos que nunca foram antigamente lançáveis por homologação, se lancem por homologação, para obrigar o sujeito passivo ao dever do pagamento antecipado. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, gente, no recurso especial de Santa Catarina, julgado na segunda turma, o bom ministro Hernan Benjamin, no RESP 1.241.735,
241735, julgamento no dia 26 de abril de 2011. Isso foi publicado em 4 de maio de 2011. O STJ agora, em maio de 2011, publicando esse recurso especial que subiu por Santa Catarina, homologou. A taxa de controle e fiscalização ambiental, ela é lançável por homologação. Nenhum problema em a lei determinar que o administrado, o dono da empresa ali que atua com potencial de prejudicar o meio ambiente, aquela indústria potencialmente poluidora, quando fiscalizada pelo IBAMA, em nome ali do interesse da União, que ela tem que fazer o pagamento antecipado. Então, excepcionalmente, uma taxa pode ser lançável por homologação. O exemplo que, se cair na sua prova, deve ser o da prova, é o da TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Mas, salvo raras exceções, já evoluindo para a modernidade do direito tributário prático de hoje, a taxa ainda é um tributo que, como regra, se lança de ofício. Essa é a regra e é o gabarito de prova em regra. Tá legal? Então, eu falei para você aqui nessa segunda parte de taxas sobre competência comum, lei ordinária, fato gerador é uma conduta do Estado e o lançamento em regra de ofício. Excepcionalmente, lançamento por homologação. Joga aqui, Lucas, esse quadro para minha galera, que no último vídeo de taxas eu vou falar de base de cálculo e das 5 súmulas do Supremo sobre o tema. Aproxima aqui embaixo para mim. O meu amigo vai dar um close em casa nisso aqui. Ele vai ver que a competência comum, a lei instituidora é a lei ordinária, asterisco, medida provisória, ok, tendo relevância e urgência, ok, lançamento, regra de ofício, exceção, homologação. Bom, fato gerador é uma conduta estatal, a conduta do Estado. Aqui eu busquei a abreviação, abre um pouquinho mais, EPP, exercício do poder de polícia, ou PSPED, prestação do serviço público específico e divisível. No próximo vídeo, a gente fala sobre base de cálculo e sobre as súmulas e encerramos nosso bate-papo de taxas. Te aguardo, um beijo no seu coração, estuda com garra. Eu quero você fazendo a segunda fase de tributário comigo. Na primeira você vai passar, eu tenho certeza, com a mão para o céu, com o pé nas costas, você vai passar gabaritando o tributário. Um beijo no seu coração.